assunto, conversar com quem dedicou boa parte da atividade parlamentar a este tema, que é ciclista, foi competidor, nossa, tem a história voltada, eu acho que ele é do tempo do Massa Crítica ainda, da formação do Massa Crítica, do Night Bikers, outros grupos tantos que se sucederam aí na última década, né? Porto Alegre hoje seguramente deve ser uma das capitais que mais bicicleta e mais ciclista tem no país hoje, né? E a gente está em linha com o ciclista Marcelo Sgarbossa, ex-vereador, suplente de vereador da rede aqui na capital dos gaúchos, hoje dia mundial do ciclista. Sgarbossa, boa tarde, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Boa tarde, Osíris. Já que você me qualificou como ciclista, eu tenho que te qualificar como ciclista também, porque você também é um ciclista contumaz aí pelas ruas da cidade, sim, né? Sim, eu tô sabendo. Sim, é o meu exercício. Parabéns. Faço todos os dias Parabéns. quase, a não ser segunda-feira. Segunda-feira é meu dia de folga, nos outros dias todos eu faço. Sábado e domingo eu faço stints maiores, bem maiores, assim, 50, 60, 70 quilômetros, sábado e domingo, né? Dia de semana fica no 30 ali no máximo, né? Mas a gente tem... já tá quase overtraining, já tá acima do treinamento. Mas você já competiu também, né? Você é um do... E que ano é a formação dos grupos de ciclistas em Porto Alegre, Sgarbossa? O Massa Crítica, aqueles outros todos que se sucederam. Que ano é aquilo? Bom, nos anos 90 tinha esse grupo que pedalava, né, que você chamou de Night Bikers, né, final dos anos 90, depois teve ali logo no começo dos anos 2000 também alguns grupos de pedal noturno. Bom, mas esses eram um grupo, claro, se nós for pegarmos mais atrás, né, Porto Alegre já teve 2 velódromos, Osíris, antes da chegada do futebol no Brasil, né, e portanto depois Grêmio e Inter. Antes disso, se você der um Google aí, eu convido o pessoal que está nos escutando a dar um Google e colocar ali União Velocipédica de Porto Alegre. Opa! Vai aparecer, coloca em imagens, não sei se está na frente do computador aí. Estou na frente aqui. Você vai ver. Vou botar na live também, porque a gente está com imagem no YouTube no nosso canal Band RS. Então, coloca União Velocipédica Porto Alegre. E dá um procurar nas imagens. Uma das primeiras imagens que surge aí, parece que o pessoal tá com aquela roupa de preso, né? Porque uniformes listrados, né? Imagens antigas do preto e branco. Antigas, 1890, 1870, por aí, Porto Alegre tinha 2 velódromos, né? Para quem não sabe, velódromo é uma pista num formato oval. Por que é o formato oval, Osíris? Para que o ciclista sempre esteja em linha reta, né? Então, as curvas, na verdade, são paredes, literalmente paredes, né? Elas têm uma angulação que seria o sonho da capital gaúcha e sonho de todos os nossos que pedalamos aí, a gente tem um velódromo em Porto Alegre. Essa é uma das bandeiras que a gente já luta há tempos, porque aquilo que, eu vou chamar assim, aquilo que nós temos ali no Marinha do Brasil, pertinho da orla, né? Sim. Que alguns chamam de velódromo, aquilo ali não dá para chamar bem de velódromo, né? Primeiro porque ele não tem um formato de velódromo, ele tem um formato de um amendoim, assim, né? Sim. E, ao que dizem, ele é naquele formato que era para permitir que quem chegasse ali, chegasse de carro para poder estacionar. Então, olha o absurdo, se é que é verdade essa história, eu estou aqui, né, cometendo talvez um grande equívoco, tem outros motivos, mas a explicação que eu escutei foi essa, né? Então, você me pergunta da história da bicicleta em Porto Alegre. Porto Alegre já foi muito forte, depois veio o futebol, ali 1900, na virada do século, e aí a bicicleta foi ficando um pouco de lado, mas nessas imagens que você tem aí... Sim, estou vendo aqui, 1800 e pouco já havia o velódromo, tinha muita gente circulando, usando o velódromo, bicicletas, né? Olha, uma quantidade bastante grande de pessoas. E você vai ver... você vai ver uma imagem aí, nessa expressão, que pelo que eu vi da imagem, são mulheres de saia fazendo o circuito ali fazendo a volta no velódromo. Sim, então, exatamente. já tinha até a categoria feminina. Sim, né? Que é aquela com a barra na diagonal, né? Para usar a saia. Isso mesmo, a Calói Ceci, né? Que tinha mas facilitava para subir na bicicleta. Então, assim, a história da bicicleta ela é muito forte, né? Ela vem de muito tempo. Depois ela parou. Aqui em Porto Alegre nós tivemos várias fases, né? Dos anos 70, as corridas na Ceasa, as corridas no Marinha, enfim. Eu já sou um sujeito que começou a ser um ser ciclístico a partir de 87, né? Eu sempre usei bicicleta e tal, mas com 12 anos de idade eu comecei a competir. Sim. Bom, em Porto Alegre, as fases da bicicleta, assim, mais do ativismo, como você falou aqui, os Night Bikers, né? Hoje nós temos o Pedalegre, que é um dos maiores pedais noturnos.
Temos outros pedais que surgiram agora há um ano e meio atrás. Tem o pedal fofoca, tem o pedal clandestino, né? Sim. Um é na quarta-feira à noite, outro é na terça-feira à noite. Então, para quem quiser ir atrás, aí é só dar ir no Instagram. E tem o pessoal das trilhas, né? De fim de semana, Morro do Osso, Belém Novo, Cantagal, o pessoal faz trilhas. Tem o pessoal da trilha. Tem o pessoal da trilha, tem o pessoal que pedala na Beira-Rio. Na Beira-Rio, se você for ali às 4h30, 5 da manhã, você não acredita. Aquilo é um pelotão de ciclistas ali se movimentando e vários grupos. Agora teve até começou a vigorar esse acordo, não é um acordo, porque na verdade é um acordo, parece que é um acordo de um conflito, mas uma adequação de horários ali na Beira-Rio, né? Ou seja, se fecha às 6h30, para aí o pessoal que vem correr a pé, o pessoal da bicicleta vai para o 8, lá para um outro espaço. Então, tá efervescendo, tá voltando a efervescência, Osiris, que já esteve lá em 2010, 11, 12. Aliás, 2010 foi quando nasceu a Massa Crítica, né? Sim, sim. Para quem não sabe o que é a Massa Crítica é um movimento nascido em 1992, em São Francisco, na Califórnia, em que um grupo de pessoas saiu pedalar, assim, sem destino, sem nada, né? Sim. Não era um passeio organizado. Replicado depois pelo mundo, né? Replicado no mundo todo. Hoje as grandes capitais do Ocidente e cidades médias também têm esse grupo que só tem uma combinação. Se encontro num lugar da cidade na última sexta-feira do mês e sai pedalando para ganhar as ruas, né? É um sentimento é muito assim, eu até convido as pessoas, não sou a pessoa que disser que é um organizador ou o líder da Massa Crítica não entendeu o que é Massa Crítica, né? Sim. Porque todo mundo vai nesse evento e o evento acontece na total horizontalidade. Então, é espontâneo, né? É espontâneo, o trajeto é decidido durante, um pouquinho antes ali da saída do grupo, né, lá por volta de 19h30, na última sexta-feira do mês, Largo Zumbi dos Palmares. Os agentes de trânsito sabem disso, né? A EPTC nos últimos anos acompanhou, inclusive de bicicleta, e a Massa Crítica também em Porto Alegre teve várias fases, né, Osiris? Ela teve seu explorar ali por 2012, 13, 14, 15, depois decaiu, né, e depois voltou, né? Voltou o ano passado. Então, realmente é curioso, assim, esses movimentos cíclicos da bicicleta, né? E a gente convida todo mundo a pedalar. Hoje tem também um outro grupo muito interessante, às terças e quintas, organizados pelo Macedinho, aí, que é um grande nome aí do ciclismo gaúcho. Ele organiza um grupo chamado Tripedalar, é um grupo que faz um treinamento, ele tem 3 grupos, né? Às 8 horas da noite, fica fazendo a volta ali ao redor do Parque Harmonia. Então ele tem um grupo do pessoal um pouquinho mais preparado, que junta aí talvez umas 40 pessoas, um segundo grupo médio, e o terceiro grupo ele chama o Pedal do Amor, né? Que é o grupo das pessoas que vão justamente para passear ali, né, nesse entorno ali do Parque da Harmonia. Então, Osiris, né, tem pedal para todos os gostos, cores e sabores, né? Quem quiser se aderir, basta encontrar aí na internet os grupos e sair do sofá, como se diz. Sim. E hoje é o dia... E hoje é o Dia Mundial do Ciclista, né? Claro. Essas datas de ciclistas, elas são um pouquinho complexas, porque nós temos o 18 de agosto, tem a Semana da Bicicleta de Porto Alegre, tem o Dia Estadual do Ciclista, então tem o Dia Mundial, então, mesmo quem pedala e é um pouquinho mais atento, se confunde um pouco com essas datas, né? Mas então, vamos comemorar o 15 de abril, porque é o dia também da bicicleta, né? Para mim é uma data também muito importante, porque foi em 15 de abril que eu ganhei a corrida mais importante toda a minha trajetória, foi na Itália, né, pertinho de Empoli. Então, para mim também é um dia especial, porque coincide com esse dia do ciclista. Vamos falar um pouquinho de estrutura de Porto Alegre, né, que já não era 100%, ficou pior ainda com a tragédia climática, né? Hoje a gente tem um plano cicloviário e o grande problema hoje é a manutenção das ciclovias, a grande maioria delas, excetuando essa da Orla, e a forma como estão desconectadas as ciclofaixas e ciclovias aqui na capital no plano cicloviário. Eu queria uma análise sua a respeito. Ok, Osiris, então, o plano diretor cicloviário, para nivelar todo mundo de informação, é uma lei aprovada em 2009 que prevê 495 quilômetros de ciclovias em Porto Alegre. Bom, o que aconteceu, né? As gestões que começaram a fazer essas ciclovias do plano diretor cicloviário
porque nós já tínhamos a ciclovia, como você citou no início, ali antes de eu entrar aqui no ar, lá de Ipanema, né? Aquela é uma ciclovia, digamos, mais de lazer, né? Ela não é bem uma ciclovia de mobilidade. O que se aprovou foi uma lei com o plano diretor cicloviário, pensando na cidade como um todo para a mobilidade urbana. Então, veja, uma coisa é você pegar a bicicleta e sair passear lá na orla. É ótimo, né? Não tem problema nenhum, é fantástico. Outra coisa é você sair de casa todos os dias e ir ao trabalho, ir à escola, levar teu filho na creche, enfim, a mobilidade urbana. Então, o plano diretor cicloviário ele foi pensado para a mobilidade urbana da cidade por bicicleta. E ele previa uma primeira rede chamada Eixo Estrutural 1, de 127 quilômetros, que nunca foi feito. O que foi feito em todo esse período que passou? Então, chegamos agora a 16 anos desde que a lei foi aprovada. Foram se fazendo pedaços onde menos atrapalhava os motoristas. Eu digo que essa foi a lógica que permeou grande parte das ciclovias, da construção de ciclovias de Porto Alegre. Faz um trechinho ali porque ali não tira ninguém do estacionamento. Faz um trechinho ali porque ali vai beneficiar um empreendimento que teve que pagar como contrapartida a ciclovia na frente do seu próprio empreendimento. Faz na calçada para não tirar espaço do carro. Faz um zigue-zague porque não se previu a questão do caminhão que recolhe os contêineres, ele só recolhe por um lado do caminhão, então não dá para ter o contêiner do outro lado da rua, tem que ser ali, então enfim, uma certa bagunça, digamos assim, Osiris, que é normal de todo o processo histórico que a própria administração pública vai aprendendo, né? Isso dentro da IPTC, vários técnicos nos relataram que as primeiras ciclovias eles não tinham um conhecimento técnico e depois foram aprimorando. Bom, agora, o que hoje se tem de mais atual, mais cientificamente provado para incentivar o uso da bicicleta nas cidades? São ciclovias? Sim. Também, eu diria. Também, Osiris. Mas é principalmente acalmar a cidade. Né? Hoje, várias cidades mundo afora estão experimentando as chamadas zonas 30, ou cidades 30 por hora. Bolonha, na Itália, 2 anos atrás, estabeleceu a velocidade máxima de 30 km por hora. E talvez, eu falando aqui, quem está me escutando pode estar pensando assim, mas não é possível, como assim? Aí eu vou chegar mais atrasado ainda, vou ficar trancado. Não. Os estudos mostram que o que importa num deslocamento de uma pessoa, de automóvel, de veículo motorizado, é a velocidade média que ela faz, e não a velocidade máxima. Ou seja, eu andar a 60 para depois ficar trancado no congestionamento durante 10, 15, 20 minutos, não adiantou nada eu ter andado a 60 por hora. Então, o que importa no fluxo coletivo é a velocidade média de deslocamento. E a partir do momento que todo mundo se acalma, eu diria assim, é que você... E isso acontece, não precisa ir muito longe, né? Você vai no Uruguai, já tem essa calma das pessoas. Você vai aqui em Gramado, as pessoas estão mais calmas também, obviamente, porque é uma cidade turística, enfim. Mas parece que você entra naquele lugar e aquilo tudo é mais calmo. Se você vai para a Europa, mesma coisa. Cidades, se passar um carro na velocidade que passam os carros aqui, né, num lugar de intenso fluxo de pedestres, na CIS Brasil, na Protar, as pessoas se assustam, né? Se assustam porque não é um elemento fora daquele contexto de calmaria. Não sei se então, para a gente fazer uma cidade ser mais segura para quem pedala, para quem caminha, para quem vai de skate, quem vai a pé, é acalmar. Esse é o mantra, digamos, das grandes cidades hoje que já estão fazendo esse debate. Porto Alegre, se você me pede assim, uma análise específica sobre ciclovias, eu tenho para te dizer que há movimentos, inclusive, que querem reduzir as poucas ciclovias que se tem. Né? A gente tem em torno aí de 80 quilômetros. Não sei se a gente considera a Ipiranga, como ela está interditada em alguns pontos, teve esses deslizamentos. E as outras estão praticamente sucateadas, né? Tirando a da orla, né? Também, exato. Eu percebo assim que aqui, por exemplo, eu moro na agronomia, né? Então tem a ciclovia da Bento. Mas você tenta ir pela ciclovia da Bento, o que acontece? Tem poça de água, tem terra, tem barro. Aí, desculpa, se é uma ciclovia de mobilidade, eu não posso ficar descendo a bicicleta para pular. Tem que estar limpa, tem que ser feita de uma forma que a água escoe e não faça poças de água, que daí te obriga a sair da ciclovia.
Então vai quebrando um dos principais princípios, né, com a redundância aqui, da ciclovia, que é a directibilidade. E a da Ipiranga você esbarra em postes, né? A ciclovia contorna postes, quando não está interrompida, né? A Ipiranga, desde o seu início, sabe aquela frase assim, eu não gostaria de ter razão, mas às vezes a gente tem, né? Quando ela foi inaugurada, a gente fez essa crítica porque nós percebemos que essas 5 mudanças de lado que se faz ao longo da ciclovia da Ipiranga, elas são extremamente prejudiciais para quem está se movendo no dia a dia. Talvez para quem está pedalando no final de semana não muda muito, a pessoa está passeando, então se ela tiver que ir para um lado, para o outro 5 vezes, como é o caso, né? Ali na João Pessoa muda de lado, depois muda de lado de novo, depois na frente do Palácio da Polícia, enfim. Agora, se tu está indo todo dia, qual é o sentimento que você tem como ciclista que está se deslocando todos os dias? O sentimento é que você está sendo penalizado na tua fluidez em relação aos motoristas. E isso é muito ruim. Teria que ser justamente ao contrário, né? O ciclista ele tem que ter, no mínimo, igual fluidez de quem está com o veículo motorizado. Então são coisas muito... vou te dizer uma outra coisa, Osiris, quando eu falo isso, algumas pessoas, né, torcem um pouco a cabeça, assim, Quando você sai na rua com um amigo teu a pé, certo? Imagina essa situação, Osiris. Sim. Esse teu amigo, ele vai como? Como é que vocês caminham? Ele vai atrás de ti ou ele vai do teu lado e vocês vão conversando? Vai ao lado, é a tendência. Né? Ao lado e conversando, né? Ao lado e conversando. Pois bem, a bicicleta também tem que ter, quem está de bicicleta também teria que ter esse direito de poder andar ao lado de outra pessoa. Mas, Marcelo, aí a ciclovia vai tomar muito espaço da pista, é melhor fazer uma... Bom, tu tá tirando um dos prazeres humanos, que é conversar com o teu amigo que está se deslocando contigo, né? Então eu dou esse exemplo para mostrar que seria muito ruim tu caminhar na rua e uma pessoa atrás de ti, uma pessoa na tua frente, né? Você quer que ela esteja do lado. Sim. Então são coisas muito, assim, de quem, né, vivencia essa situação e que fazem a bicicleta realmente ser um atrativo, né? Mas para isso precisa pensar totalmente diferente do que está sendo pensado hoje, né? Não adianta só fazer a ciclovia. A questão de saúde, o ciclismo faz bem para a saúde e cada bicicleta que você bota na mobilidade urbana no dia a dia, para o cidadão se deslocar, é um carro a menos na rua no processo todo, né? Em tempos de resiliência, sustentabilidade, isso vale muito, né? Então, Osiris, assim, com tudo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, com as enchentes em Porto Alegre, mesmo com tudo isso, não virou aquela nossa chavezinha, né? Isso. Nós tínhamos a possibilidade, como diz o nosso hino rio-grandense, de ser exemplo para toda a terra, né? Sirvam nossas façanhas. O que seria a façanha nossa depois de tudo que aconteceu, né? A maior tragédia climática que nós sofremos. Era justamente nós pensarmos diferentes. Não era simplesmente uma questão de reconstruir as coisas, era uma questão de regenerar coisas, né? E regenerar uma cidade passa, você sabe que 67%, Osiris, do que se emite de gases de efeito estufa em Porto Alegre são fruto dos automóveis, ônibus, veículos motorizados, 67%. Já foi feito um inventário das emissões de gases de efeito estufa, então nós precisamos drasticamente reduzir essa necessidade que as pessoas têm de utilizar o automóvel. E eu não sou não é uma cruzada contra quem tem veículo, eu tenho veículo automotor, não tem problema, ele é útil, né? Ele é útil, ele serve, mas aquele sentimento do status, né? Eu preciso chegar lá no meu trabalho de carro para eu me sentir melhor, né? É contra isso, é essa cultura equivocada que nós temos que mudar. Então passa sim pelo poder público topar essa briga. E o que significa topar essa briga? Reduzir velocidades máximas, ampliar espaços para ciclistas e pedestres, acalmar de forma geral. No período, você citou o período que eu fui vereador, né? Um dos projetos que nós fizemos, não passou, mas era a redução da velocidade máxima na cidade. Sim. Era a restrição de veículos no centro da cidade. A questão das faixas de segurança, né? Eu não sei se você lembra dessa briga que a gente comprou com a EPTC em 2014, a ampliar o tempo das sinaleiras de pedestres. Sim. Agora melhorou um pouco, assim, agora a gente já não vê mais tantas, né? Mas tinham sinaleiras de pedestre que davam 4 segundos para o pedestre atravessar. Ou seja, uma cidade feita na lógica de quem tem uma velocidade de caminhada rápida. Então, Porto Alegre já teve campanha da EPTC com a mãozinha do lado de um carro de
CPTC, mostrando a distância que o carro tem que ficar de um ciclista. Isso nunca mais foi feito, né? Então, exatamente. O artigo 201 do Código de Trânsito é bem claro. Ao ultrapassar um ciclista, você deve reduzir a velocidade e guardar a distância mínima de 1,5 metro. Artigo 201 do Código de Trânsito. Na questão da mãozinha, teve uma campanha sobre a questão das faixas de segurança, né? Que a pessoa sinalizava para a pessoa parar. E olha como, Osiris, como a cultura carrocêntrica ela é forte, ela está impregnada, né? Tinha um projeto de lei no Senado Federal que dizia o seguinte, que o pedestre, antes de atravessar a rua, ele era obrigado a fazer a sinalização com a mão. Fazer a sinalização com a mão. Né? Veja só, imagina. Tu inverte a lógica, né? Ou seja, eu que estou de carro e que tenho que proteger, né? O maior protege o menor, eu passo a dizer, não, tu que tem que sinalizar que vai atravessar, senão eu passo por ti, entendeu? Sim. Então, tem outros projetos também, tem essa questão do... É muito raro um motorista ser condenado quando atropela um ciclista, porque justamente vai-se na questiúncula da lei, né, para ver se o ciclista tinha as luzinhas de identificação, né, que são necessárias, tinha o espelhinho que está previsto lá no Código de Trânsito. Então até nos julgamentos de quem atropela ciclistas, prevalece geralmente uma cultura do cara que está de carro, ele tem razão sobre quem está de bicicleta. Isso eu sinto falta, uma campanha em Porto Alegre de boa convivência. Tem motorista de ônibus, de carro mesmo, que parece que tem ódio do ciclista, tem ódio de quem está num outro modal ali do lado, passa tirando raspão, né, infringe um certo perigo e risco para quem está na pista de rolagem. Então, acho que tinha que ter uma campanha justamente para que todos possam atuar no trânsito, todos possam coexistir de forma cidadã, né? Exatamente, o maior protege o menor. Isso. Tem uma empresa de ônibus, algumas empresas de ônibus já fizeram isso, né? Colocaram o motorista de ônibus e ele pedalando naquela bicicleta ergométrica parada e o ônibus passa, tem várias imagens aí na internet para quem quiser ver, né? E eles fazem um ônibus passar pertinho para o sujeito ter essa sensação. Isso. Agora, Osiris, o motorista de ônibus, ele enfrenta duas situações, né? É a profissão de maior estresse, né? E não é só ele, é o motorista em geral que eu falo, passa tirando raspão, né? Exato, motoristas em geral. E também os motoristas de ônibus, eles são tensionados para cumprir uma tabela horária que é desatualizada. Sim. Então eles acabam sendo agentes da velocidade, em vez de serem agentes da acalmia, né? Essa palavra não existe em português, mas né, do calming traffic, né? Que é de acalmar o trânsito, eles acabam sendo sujeitos do aumento da aceleração. Então, realmente, pensar em bicicleta é pensar fora da caixinha, né? E a caixinha hoje ela está muito violenta, né? A gente já tem demandas em cortes internacionais falando que nós estamos roubando, essa sociedade atual está roubando infâncias, né? Nós não permitimos hoje que crianças e adolescentes convivam na rua. Então tem gente que está com 15, 20 anos de idade e nunca pisou na rua, do condomínio para a escola, da escola para o clube, do clube, entende? Ou seja, nós tiramos uma possibilidade de vida de muitas pessoas, fruto de uma cultura da violência, da pressa, da cidade passagem, né, e não da cidade encontro e convivência, como você falou antes. E você troca o lúdico e o bacana, da sensação de vento no rosto de uma bicicleta, muitas vezes por um videogame, né, trancado num quarto. Exatamente. Bom, essa é a nossa, né, como pais e como geração, não sei, essa é a nossa chaga, né, conseguir combater o Vale do Silício que está ali naquela tela com todas as suas forças para atrair a nossa atenção. Então, esse é um fenômeno, Osiris, muito curioso, né? Sim. Hoje nós temos muitas crianças e adolescentes que não sabem andar de bicicleta. Nós temos uma faixa de pessoas que têm 60, 70 anos que não sabem andar porque não tiveram a possibilidade de comprar uma bicicleta, então eles não tiveram condições financeiras, e tu tem uma faixa hoje de 20 e poucos anos que não sabe andar porque tá, enfim, né, não foi apresentada ao mundo da bicicleta. Mas a hora que for apresentado vai se apaixonar, com certeza. Vai se apaixonar. Marcelo Sgarbossa, ciclista, ex-competidor, ainda compete, Sgarbossa? Não, né? Não, eu já me aposentei, faço minhas pedaladinhas, né, agora eu tô na Federação Gaúcha de Ciclismo também, então tô ajudando aí a
alavancar o nosso esporte e fazer a federação também cuidar de outras áreas, né? Tá mas não, já me aposentei das competições. Sgarbossa, obrigado pelo teu relato, tá? Pela montagem histórica também. Bom trabalho, um bom pedal e até um próximo contato. Um abraço. Parabéns a todo mundo que pedala, e quem não pedala está convidado a pedalar. Vai abrir um portal para uma outra dimensão. É isso que se trata a bicicleta. Tá certo. Um abraço, Sgarbossa. Um abraço, Osiris. Obrigado, um abraço. Marcelo Sgarbossa nos ajudando a completar esse bloco do Dia Mundial